Olá, amigos, para mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles, Aprofundamentos na série psicológica. Hoje vamos falar sobre um tema muito oportuno que ronda os problemas da civilização desde as prísticas eras. É o fenômeno da morte, que nos aterroriza desde o período das cavernas, quando éramos ainda nômades, caçadores e coletores, aterrorizados com os fenômenos da natureza, com o ataque das feras e das tribos opositoras, pois faz parte do nosso instinto de sobrevivência a manutenção do carro físico. O medo, ele é um instinto de conservação. Mas vamos encontrar em Kardec aquela noção de que é necessário a conservação, o instinto do corpo, porque o corpo é o carro do espírito, meus amigos. E é necessário que haja a encarnação para a nossa evolução intelecto-moral. Então, por isso, os instintos de manutenção, eles existem para a finalidade de permanência deste périplo educativo que é o périplo da reencarnação, para que ela possa chegar até o seu final dentro do tempo programado para cada um de nós. E para que nós venhamos, aqui na nossa encarnação atual, a fazer os enfrentamentos que a nossa alma necessita. Passar por aqueles périplos que nos levarão a experiências edificantes e evolutivas. Porém, no nosso processo de consciência, ainda muito aferrados a uma visão materialista da vida, a nossa não compreensão do fenômeno da morte, de certa forma, trancafia as compreensões maiores acerca de nós mesmos, da nossa própria realidade como seres psicológicos, sociológicos, mas também espirituais. A nossa dinâmica energética, aonde o corpo deperece e o espírito continua, em uma continuação da consciência e que vai reencarnar-se através da paligenesia, ou seja, da reencarnação em novos fenômenos, conforme Sócrates e Platão já depreenderam na antiguidade e conforme até mesmo o filósofo Pitágoras, ou então os orientais do budismo, hinduísmo e confucionismo, vai haver então uma continuidade que faz parte da vida. É fator inerente ao viver, conforme os sábios hinduístas, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, psicografando o Espírito Camilo, vão nos dizer que a própria reencarnação é uma lei da vida. Portanto, o tempo inteiro estamos nos relacionando com a problemática da vida e da morte, em que o nascimento ele termina no túmulo em termos de fenômeno biológico, mas a morte ela não ocorre como o fim em si. Segundo os espíritos trazem em O Livro dos Espíritos, é uma transposição de dimensão existencial. Porque os nossos antepassados, os nossos desencarnados, estão aos nossos lados, pedindo para serem ouvidos através do fenômeno da mediunidade, nos falando das suas problemáticas, daquilo que não resolveram, dos seus arrependimentos, como também das suas conclusões felizes, nos abastecendo do seu carinho e do seu incentivo, perturbando-nos, talvez, naqueles momentos em que as nossas chagas psicológicas sintonizam com as suas revoltas e com as suas insatisfações, porque somos todos, encarnados e desencarnados, seres humanos, habitantes do mundo e do universo. Então, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, a nobre mentora Joana de Ângeles vai nos falar do medo da morte. E eu vou me dar o direito de ler aqui um pouquinho durante esse episódio. Ela nos diz que o medo da morte resulta do instinto de conservação que trabalha em favor da manifestação da vida. A vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação, no corpo como fora dele, em espírito. Ou seja, a vida é sempre vida, seja no corpo físico ou somente no plano espiritual. Nós vivemos o tempo inteiro. O desconhecimento da imortalidade,
as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões, que não correspondem à realidade. O fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico das transformações moleculares do corpo. Com o desaparecimento da forma, suspeitou-se que haveria o aniquilamento da essência, como se essa fosse derivada da matéria e não a sua responsável. Então é um fenômeno de extrema ignorância. Eu costumo conversar com quem eu dialogo durante o dia a dia, em diversas experiências, que eu duvido que haja qualquer experiência humana com que alguém não tenha se deparado ainda com qualquer tipo de fenômeno paranormal. Alguma espécie de intuição, de telepatia, de pré-cognição, ou a percepção de um vulto, de um espírito, de alguma consciência que vai nos falar de uma transcendência. Um fenômeno de desdobramento durante o sono, os chamados sonhos lúcidos, que falam, na verdade, da emancipação da alma, em que vai levar o indivíduo a repensar a sua concepção acerca do fenômeno da vida. E vamos entender então que Kardec, ele matou a morte. Ele mata a nossa concepção de morte como fim da existência. E nós podemos dizer que o Espiritismo conseguiu concretizar aquele ditado popular: morreu, mas passa bem. Lembramos daquele caso em que Divaldo Franco dá um passe em um senhor muito adoentado e a sua esposa pergunta a Divaldo que questione o espírito de Bezerra de Menezes para saber se o marido ficaria bem. Divaldo, que na época era um jovenzito, se concentra e pergunta ao nobre mentor o que será da recuperação daquele senhor. E Bezerra lhe garante que logo ele estará curado. Ele passa isso, então, à nobre senhora. Alguns dias depois, ele depara com ela na rua, que lhe cobra. Como assim, Divaldo? Você disse que meu marido ficaria bem. Pois ele morreu. Divaldo fica extremamente constrangido e na primeira oportunidade de interiorizar-se e mediunizar, entra em contato com Bezerra e diz: mas doutor Bezerra, você não me disse que ele estaria curado dentro em breve? E Bezerra lhe diz o seguinte: pois é, agora ele está curado. Vejamos que no caso daquele senhor, a sua cura, a sua saúde integral somente seria reestabelecida após a morte, o que é o caso de muitas experiências humanas. Vamos ver em seguida quando Joana nos fala o seguinte: para atenuar-se o desconhecimento, compuseram-se os funerais, as cerimônias e ritos fúnebres, ocultando a face inevitável da legitimidade imortal. Então o funeral muitas vezes oculta essa legitimidade, né? Nós achamos que tudo ficou ali, na matéria, e não temos concepção de que o que está ali é o corpo. Devemos louvar aquele corpo que foi instrumento daquele nosso ser querido que desencarnou. Mas o ser não está ali. Ele segue na imortalidade. Esses recursos são valiosos para os familiares, parentes e amigos que se desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos para com os que são desalojados do corpo. Então vejamos até mesmo o fator psicológico do funeral, para simbolizar, para compreender, para conseguir elaborar que naquele momento o ser querido já não vai estar tão disponível na nossa sistemática familiar, no mundo de relações aqui da Terra. Pelo menos não na forma de encarnado e não perceptível a quem não tem uma mediunidade ostensiva, né? Para o espírito somente valem os sentimentos, as preces e vibrações de autêntica afeição e honesta intercessão, especialmente os próprios pensamentos e atos mantidos durante a experiência carnal. Então o que vale do funeral não é o valor do caixão, não é o excesso de homenagens, digamos assim, as palavras exteriores, mas sim o sentimento legítimo. A oração sincera, o desejo fraternal. Por isso é importante, meus amigos, conforme o Espírito André Luiz nos traz no livro Obreiros de Vida Eterna, um verdadeiro compromisso durante o velório de educação
diante do corpo e do funeral. Evitando então as piadas, os xistes de baixo calão, que nada mais é do que uma formação reativa em termos psicológicos, em que o nervosismo toma caminhos de piadas de mau gosto, porque nós não sabemos lidar com o fenômeno da morte. Também devemos evitar que nós fixemos mentalmente a imagem de algum acidente ou doença degenerativa num, digamos assim, processo até mesmo natural da nossa mentalidade tentar reconstituir algum fenômeno dolorido que tenha ocorrido naquelas horas finais daquela personalidade que morreu. Porque isso emite vibração para o espírito que pode acabar se identificando com as dores. E é o momento dele abstrair, se libertar da dor que ficou na matéria, que não diz respeito ao espírito. O espírito só vai sentir a dor do desencarne por um processo de reverberação psicológica, porque assim, por um automatismo inconsciente, ele busca. Mas no momento que ele se liga aos mentores ou ao auxílio que ele vai recebendo, ele se desidentifica da matéria e consegue não sentir aquelas dores, inclusive se renovar. Isso diz respeito à sua atitude mental no momento do desencarne, diz respeito à cooperação dos encarnados que com ele estão vinculados, que vão não determinar, mas influir sobre o fenômeno, né? Não determina, mas influi, né? E dependendo do espírito, se ele está muito fragilizado, ele pode sintonizar com aquilo. E vai depender de, digamos assim, uma sutilização da nossa vida ao longo da nossa encarnação. Se ficarmos muito presos aos princípios da matéria, ao gozar a todo custo, acreditando que a morte logo está aí, então a vida é um gozar tremendo, ou acreditando então que a Terra é somente um vale de dor e lágrimas, no extremo oposto, nós estaremos excessivamente vinculados a uma leitura materialista da vida. E nós não purificamos a nossa vibração. E a nossa mente está ainda muito trancafiada, o que vai resultar em um desencarne mais desafiador. É por isso então que a religiosidade, a espiritualidade, assim como fenômenos da consciência psicológica, da reflexão e do insight, vão nos ajudando a entender outros fenômenos da vida. O princípio de crescimento interior, em que os fenômenos externos até vão fazer parte da nossa vida, fazem parte do transcurso, mas não são a finalidade em si. Nos vinculando aos fenômenos essenciais da vida, os fenômenos planificadores, conforme Joana de Ângeles vai nos trazer. Mais adiante, ela nos traz o seguinte: às vezes se torna tão grave o medo da morte que portadores de transtornos psicológicos matam-se para não aguardarem a morte, em terrível atitude paradoxal. É por isso que a eutanásia apenas amplifica as dores, conforme nós vemos no livro No Mundo Maior, de André Luiz, no caso de Cavalcanti, em que moribundo recebe a injeção letal que faz com que seu processo de desligamento do corpo, que seria um pouco mais lento, mas porém planificador, ele se dá de forma abrupta. De certa forma, atormentando as moléculas do seu corpo, como também do perispírito, que reverbera neste tormento e tem um pouco mais de dor, não é? Não houvesse a morte física, e o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. Analisando-se a sobrevivência, fenômeno natural e consequência da vida, a existência terrestre adquire significado e a dimensão de tempo um grande valor. E eu acho que essa colocação aqui dela vai nos garantir diante de dois perigos, entre tantos que há no desconhecimento acerca do fenômeno da morte e da continuidade da vida após o fenômeno. Um dos problemas é justamente esse que estávamos falando, de ficarmos aferrados na matéria, que vai nos levar a um desconhecimento de nós mesmos e a uma espécie de desespero, porque o medo paralisa o desenvolvimento psicológico.
O medo paralisa os nossos potenciais e nos trancafia nas forças da vida. Então nós sofremos pelo medo e sofremos com as dores das nossas forças aglutinadas, trancafiadas dentro de nós, como uma energia paralisada que vai estourar no corpo de forma psicossomática, que vai estourar em conflitos de relacionamento, em conflitos psicológicos dentro das nossas questões que nos dizem respeito. Mas há também um outro perigo, o da banalização da vida e da morte. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trazer que alguns fenômenos presentes em algumas doutrinas orientais, como o desrespeito acerca da morte, é uma má interpretação da reencarnação. E nós podemos perceber que até mesmo a nobre doutrina do Zen budismo, que é o budismo Dhyana ou budismo Shan da China, quando chegou ao Japão, levando a uma revolução religiosa e espiritual muito pertinente e psicologicamente muito rica, infelizmente, através da má interpretação levada a cabo durante o período do shogunato, do feudalismo japonês, levou ao fenômeno do harakiri, o suicídio ritual, porque o ser humano compreendia então que já que vamos reencarnar, a vida então tem menor valor. E muitas vezes a pretexto de limpar a honra com o sangue, devido a um ato feito que contradiria as normas da sociedade feudal, era limpo o nome da família através desse ato hediondo do suicídio ritual, o harakiri, que era visto de forma heróica naquela sociedade e que até hoje, na bela cultura japonesa, infelizmente causa, digamos assim, um apreço a essa perturbação do espírito, que é o ato do suicídio, do tirar a própria vida, interrompendo o valor maravilhoso da reencarnação. Porque a reencarnação traz isso. Se a vida biológica não tem o fim em si mesmo, nós continuamos espiritualmente, ela não deixa de ter valor, porque ela é muito desejada pelo espírito. Ela é preparada em anos e até mesmo décadas no mundo espiritual, porque é uma cirurgia profunda dentro do nosso ser imortal, para que nós possamos nos libertar dos atos hediondos do nosso passado, dando condições ao nosso espírito rumar para a plenitude e para a felicidade possível. Meus amigos, vamos colocar aqui a colocação da mentora que, considerando a energia psíquica valiosa e atuante, a mente desatrelada do cérebro prossegue independente dele e a vida estua. Desse modo, enfrentando-se com equilíbrio o conceito da sobrevivência, a morte desaparece. E o medo que possa inspirar transforma-se em emulação para enfrentá-la com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações, quando ocorrer naturalmente. Vício mental arraigado, o medo do fim converte-se em esperança de um novo princípio. Esperança, meus amigos. A morte não é o pior que pode ocorrer nesta vida, mas sim a desvalorização deste périplo carnal que aqui temos, em vias do nosso espírito imortal. Há muitas coisas que são difíceis de solucionar ao longo de uma única existência, mas a esperança da vida após a morte vai nos falar que, embora não consigamos solucionar a problemática totalmente agora de imediato, tudo que nós podemos rumar na solução dentro de nós, através de atitudes renovadas e felizes, vai ser aquisição para a felicidade futura. E aquele ser mesquinho, desafiador, que agora eu não consigo me relacionar de forma plena, um dia eu conseguirei transformá-lo num amigo e num companheiro. Não vamos odiar. Vamos compreender que todo ser humano, por mais hediondo, é um espírito de luz no futuro da sua caminhada espiritual, através do processo da reencarnação. Lembro que Chico Xavier, quando questionado já em idade mais avançada da sua vida, se ele teria medo da morte, ele nos traz o seguinte: medo não tenho, mas também não tenho pressa. Então, meus amigos, esta foi a reflexão de hoje. O que você pensa sobre as colocações de Joana de Ângeles? Traz dúvida acerca da morte e do medo da morte? Coloque aqui nos comentários.
E semana que vem continuaremos, nós e os demais professores da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, neste programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos na série psicológica. Até breve.